Boa noite, gente. Como sempre, estamos entrando um pouquinho mais cedo para aguardar vocês e a nossa convidada especial, que nós duas e vocês iremos falar sobre A Marca de uma Lágrima, um dos livros mais famosos do autor Pedro Bandeira, será abordado hoje, aqui, ao vivo. Opa, Mariana, tudo bem, Mariana? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite. E aí, Ninchan? Vamos falar hoje sobre A Marca de uma Lágrima. Entrei um pouquinho antes para aguardar algumas pessoas. Vamos esperar chegar. Depois a live vai estar disponível no YouTube. Código Vermelho Pedro Bandeira. Opa, boa noite. Estamos aguardando. Entrei um pouquinho mais cedo para aguardar o pessoal. Opa. Olá, boa noite, boa noite. O assunto é A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira, um dos livros mais famosos do autor. Mas antes, né, dado esses minutos antes aí até o pessoal chegar, eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura que eu fiz nesses dias aí de quarentena, que foi Quem Tem Medo de Escuro, do Sidney Sheldon, que é uma literatura mais adulta, voltada para o mistério e suspense, que eu recomendo, é muito boa, flui bastante. Tudo bem, Malcolá? O Josevando tá entrando. Muito bem. E aguardando o pessoal, daqui a pouco a Aline vai entrar e a gente vai começar a falar sobre A Marca de uma Lágrima. Boa noite, gente. Aproveitando, pessoal, nesse período de quarentena, de pandemia, a Editora Moderna, junto com o Grupo Santillana, que pertence, né, à Editora Moderna, estão trazendo alguns livros de graça, alguns seminários, webinários. E aí, um deles, que já foi liberado, a gente comentou na vez passada, O Beijo Negado, do autor Pedro Bandeira, aquele em que ele conta, em forma de contos mesmo, sobre a sua vida, de forma animada, tem ilustrações, inclusive. Boa noite, Josevando. Essa edição tem ilustrações. É o mesmo que o Lembrancinhas Pinçadas lá do fundo, mas esse não tem ilustrações e é por outra editora. E foi lançada essa semana A Pequena Bruxa, também para ler, em EPUB, que é uma história super divertida. Mas eu acho que não vai ter as ilustrações. As edições mais recentes tem mais ilustrações do que palavras. É uma história super divertida que eu recomendo para vocês. A Aline já tá entre nós. A Aline ainda não chegou. Vamos chamar a Aline. Ela se preparou, releu. A Aline Moura, ela é professora pedagoga. No ano passado, ela aderiu a várias obras do Pedro Bandeira. E uma das obras favoritas dela é A Marca de uma Lágrima. E ela vai estar conversando com a gente sobre esse livro. Vamos conferir, acho que ainda não. A Marca de uma Lágrima. Quantos de vocês gostam de A Marca de uma Lágrima? Já conferiram? A Aline. Chamando a Aline. Já deu horário, aliás? Opa, em cima.
8 da noite em cima, hein, Aline? Opa, boa noite. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô bem. Peço desculpas, assim, se der alguma coisa errada, se o telefone cair, porque é minha primeira vez, tá? Então, vamos com calma. Normal, tranquila, Aline. Eu tava falando aqui com o pessoal que você é professora, né, pedagoga. Sim, professora das séries iniciais, educação infantil, psicopedagoga também. Acima de tudo, leitora do Pedro, né? Muito bem. E ano passado você estava me falando que adaptou, que na verdade adotou, né, várias obras do autor para os seus alunos. Vários, assim, eu sempre tive o privilégio de conseguir, de alguma maneira, levar, né, todo assim, o conhecimento sobre as obras do Pedro e tudo que o Pedro traz para gente, né, como literatura para dentro de sala de aula. E ano passado eu tive a oportunidade, junto com uma parceira maravilhosa que entrou, eu vi que ela entrou, a Lucinda, ela está por aí acompanhando. Então a gente abraçou o trabalho do Pedro, tá tudo aqui, ó. Ó que maravilha. A gente não vai falar deles, né? Mas para vocês darem uma olhadinha, então a gente na educação infantil já apresentou o Pedro para as crianças, né? Inclusive fomos recebidas por ele carinhosamente na Bienal do Rio, que foi um momento maravilhoso. Sim. E você, inclusive, que me mostrou, né, essa almofada que A estavam dando. almofada minha tá guardadinha. É mesmo, você perguntou, você falou, né? Aí a minha tá lá autografada, super guardadinha, com muito carinho. Demais, né? É raridade, né? A gente tem que guardar com muito Com carinho. certeza. A gente levou para as crianças verem, né? Mas aí a almofada é minha, tá em casa. Aline, a Agnes, tudo bem, Agnes? Boa noite. Ela tá perguntando há quanto tempo você é fã do Pedro. Olha só, Agnes, você vai me complicar, porque eu vou ter que falar assim a minha idade. Não rola, hein? Assim, gente, já faz muito tempo que eu sou fã do Pedro, tá? Por exemplo, o Pedro lançou A Marca de uma Lágrima em 85, né? E eu devo ter lido aí lá com os meus 14, 15 anos, lá em 1995. Não façam as contas, mas então, assim, já são 25 anos como fã do Pedro, né? Assim, fã de carteirinha. Que Boa maravilha! noite. Boa noite Boa, para todo mundo que está entrando. boa noite. A gente vai falar sobre A Marca de uma Lágrima, um dos livros mais famosos do autor Pedro Bandeira. A edição mais nova é essa que a Aline está mostrando. Isso. A edição que eu tinha, né, antiga, não era essa que você tá. Eu tinha aquela outra com a capa desenhada da menina e era assim, guardava com muito carinho, mas eu emprestei para alguém que não me devolveu. Fico triste por um lado, feliz por outro, porque o livro foi, né? Foi alguém para conhecer o Pedro, então tá bom. Então eu fico feliz. Aí no ano passado, né? Eu comprei edição nova e, né? A gente tem que ostentar, né? Com esse autógrafo maravilhoso, coisa linda, né? Esse carinho do Pedro. Maravilha. Daqui a pouco a gente abre para perguntas, tá, pessoal? Só tô dando uma voltada aqui para ver se tem alguma coisa. Boa noite, Álvaro. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando. Nós Boa vamos falar. noite, gente. Oi para todo mundo. Eu vou pedir desculpas de novo, é a minha primeira vez nessa coisa de live, tá? Então, tenham calma com a titia Aline. Vixe, a gente sempre fica nervoso, mas é tudo, É. tudo bem. Daqui a pouco a gente pega o jeito. Então, é, essa daqui, essa edição, eu tinha essa edição que você tem, né, essa mais nova, só que eu comprei para dar por sorteio. Foi o primeiro livro que eu sorteei Ah, em 2015, eu acho, 2014, 2014. Foi a primeira vez que eu sorteei, foi com essa edição nova de A Marca de uma Lágrima. Essa minha aqui foi presente da minha tia, que é professora, e foi o primeiro livro que eu li do Pedro.
E, assim, depois de ler esse, não, a gente não para mais, né? Com certeza. Foi o primeiro autor que eu passei a buscar livros pelo nome do autor. Só para vocês verem É, como é uma obra muito boa. Eu li quando eu tinha a idade da Isabel. Você também, Aline? eu tô gostando dessa conversa de idade, não, hein? Não, eu devia ter uns 14, 15 anos a primeira vez. Eu li os caras primeiro. Eu li os caras primeiro, aquela coleção toda dos caras, aquela era mais chegado na pré-escola que eu estudava na época, e aí, claro, foi um pulo depois para descobrir a marca de uma lágrima, né? Maravilha. E por que esse livro é tão especial para nós, Aline? Eu acho que, assim, primeiro por ser do Pedro, né? Quando a gente descobre o Pedro nas palavras, primeiro, né? O encantamento que o Pedro tem para escrever e tocar o coração da gente. E aí depois, quando a gente tem conhecimento da pessoa Pedro, aí tudo passa a ser mais especial ainda, né? Mas a marca de uma lágrima, principalmente quando a gente lê lá novinha, é, é aquela coisa da experiência de que alguém está falando o que você sente, né? E eu achei muito legal pontuar, sabe, Lia, que eu agora fiz uma releitura dinâmica, né? Quando eu recebi esse convite, eu fiz uma releitura dinâmica. E é claro que eu já tinha lido há um tempo atrás, né? Novamente. E é claro que agora, com todas essas novas experiências minhas, uma pessoa já adulta, uma pessoa formada, com convicções, né? Enfim, com maturidade, vamos dizer assim, é claro que a leitura é bem diferente do que quando a gente leu, quando a gente tinha mais ou menos a idade da Isabel, né? Então, a Isabel, ela representa o que a gente não conseguia falar, né? Vamos dizer assim, Isabel era uma poetisa, né? E a gente, pobres mortais, vamos dizer assim. Então, Isabel conseguia colocar o que a gente não conseguia, né? Essa questão toda da descoberta dos sentimentos, né? Como é que a gente consegue falar sobre aquilo? Tentar falar e não ser ouvido por alguém da família, muita gente passa por isso, né? A Isabel tem infelizmente, né, acontece com ela essa barreira, tanto com a mãe quanto com o pai. Então, eu acho que é um momento que muitos jovens, independente da década, tá, gente, que leem o livro do Pedro, esse livro, A Marca de uma Lágrima, e se identificam. Muito bem. Pessoal, o tema A Marca de uma Lágrima. Boa noite para todo mundo que está chegando. A Aline já deu uma prévia aí do porquê é tão importante para a gente, né? Porque é tão especial para a gente a marca de uma lágrima. Eu vou dar uma lida na sinopse para dar uma visão geral da história e depois a gente vai comentando, beleza, Aline? Ok. Então vamos lá. Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima. Com amor no coração e com a morte na alma. Isabel se acha feia. Será mesmo? Ela é uma garota genial que escreve lindas cartas e versos para ajudar o namoro de Rosana, sua melhor amiga, com Cristiano, seu grande amor. A morte da diretora da escola terá sido mesmo suicídio? Vem alterar sua vida e precipitar a tragédia. Isabel foi testemunha de uma cena muito suspeita e sua vida está ameaçada. Acuada, desesperada, a ideia da morte começa a tomar conta de todo o seu ser, enquanto seu coração se despedaça pelo amor por Cristiano. Muito bom. É, Essa obra, gente, A Marca de uma Lágrima, é uma releitura de Cyrano de Bergerac, que é uma peça francesa muito famosa. No caso, Cyrano seria Isabel. Ela se acha feia, assim como Cyrano também, né? Ele tinha o nariz avantajado, né? Ele tinha algumas características lá que poderiam não ser aceitas como atraentes, e a Isabel se acha assim. Só que no caso da Isabel, ela tá naquela fase lá de começo da descoberta de si mesma, né? Ela tem 14 anos e está na puberdade. Então ela tá achando muito estranho, muito esquisito, ela quer orientação e não consegue.
o que muitas vezes acontece com os jovens, como a Aline estava falando, né? A gente se identifica muito porque é essa época que a gente começa a fazer perguntas e nem sempre a gente consegue falar com os nossos pais, que muitas vezes não têm esse preparo para conversar de certas coisas com os filhos. O que aconteceu com os pais de Isabel? Ela com Exato. 14 anos de idade, começando a descobrir o amor, os pais eram divorciados, a mãe estava mais ocupada lá em fazer reclamações, falar mal do pai dela, e as visitas com o pai dela, ele só a via como uma menina pequenininha, ele não conseguia ver que ela estava crescendo, não conseguia perceber as necessidades que ela tinha. Então, ela praticamente, né? Eu até tinha conversado com o Pedro recentemente sobre isso. O Pedro até mencionou que quem educou a Isabel foram os livros, porque a Isabel costumava ler muito. E aí, à medida que ela lia, ela escrevia. E aí, os seus poemas, que aí já traz um pouco também de Cyrano de Bergerac nisso, né? Que ele fazia poemas para sua amada, a Isabel começa a fazer poemas para o seu amado. O problema é que o amado da Isabel está apaixonado pela melhor amiga dela. E a melhor amiga dela também está apaixonada pelo amor da Isabel. E aí ela decide esconder esse sentimento e acaba ajudando os dois a ficarem juntos, mesmo sem dizer, né, a verdade e tal. É uma história assim linda, muito emocionante e que caracteriza muito mesmo a nossa vida, né? A vida de adolescente, né? A nossa vida já passou um pouco, né, Aline? Passou um pouquinho, né? A vida do adolescente em si. Então, muitas meninas, muitos jovens se veem muito na Isabel, né? É interessante essa capa do livro, que é a anterior da que a Aline tem, né? A da linha azul e tal. Essa daqui tem a capa de uma menina com uma lágrima e o espelho rachado. Ela menciona que o pior inimigo dela é o espelho, porque toda vez que ela olha para o espelho começa a xingá-la, falar mal, a trazer à tona todos aqueles pensamentos horríveis que um adolescente possa ter assim de si mesmo. Quer pontuar aí, Aline? Comenta aí. Manda ver. Então, só reforçando, né, essa questão do espelho, é aquela o enfrentamento, né? Quem tá ali, que ela estava se descobrindo, e o enfrentamento e a aceitação do que ela era, né? A gente vai vendo que vai conhecendo a Isabel aos poucos, né? As atitudes dela, porque que ela vê aquele espelho como um inimigo, é a questão da aceitação, né? Resumindo, é a questão da aceitação que adolescente passa por essa complicação, assim, acho que 90%, né, dos adolescentes. Sim. É importante assim frisar um pouco, o Pedro Bandeira, ele tem formação, né? Quando ele começou a escrever para jovens, ele procurou se especializar nos jovens. Então ele fez a faculdade voltada para psicopedagogia. Ele inclusive fez entrevistas com algumas pessoas para entender melhor como a cabeça dos jovens funcionava. Então, a marca de uma lágrima é um dos melhores resultados do autor, mas tem outros que a gente pretende comentar mais para frente com vocês. Mas como a Aline disse, né, a descoberta, né, a maturidade, o começo da vida de jovem. E é muito interessante porque a gente vê a Isabel crescendo nesse livro. Ela começa como uma menina cheia de medos, cheia cheia de querer mais coisas, né? Aberta para o mundo, tal. E no final do livro a gente vê uma pessoa totalmente já preparada para ele. E é essa a intenção, sabe? Que nós possamos aprender com as pancadas da vida. E é É isso verdade. assim, que o livro relata muito, né? A vida da Isabel não era nada fácil, né? Ela teve que batalhar muito para aprender as coisas. E é fantástico, sabe? Muito bom. Fala aí, Aline. É assim, aí agora eu posso levar um pouquinho pro lado da professora? Opa, manda. Porque assim, eu não
tive a oportunidade de trabalhar com a marca de uma lágrima como docente, né? O meu público, digamos assim, meu público não, as minhas crianças, né? A faixa etária das minhas crianças, não. Eu acho que a gente tem que pensar na competência leitora, né, do momento. Apesar de eu ter trabalhado até o quinto ano, não achei que as minhas turmas no momento estavam com a competência leitora ainda para a marca de uma lágrima, né? Que a gente tem que pensar nisso um pouquinho. Mas aí eu venho dessa questão de o meu conhecimento de quando eu li lá atrás, né, que eu era uma adolescente e o que me provocou. E aí depois colocando uma crítica como docente. E assim, como eu falei da minha releitura dinâmica, né, que me lembrou muitas coisas, eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Eu vou olhar aqui de vez em quando, né? Mas fiquei me lembrando realmente que me despertou para outros autores, né? E que eu lá com 14, 15 anos descobri, como você falou aí, né? Muito bem lembrado, a questão do Cyrano, né? Que é aquela obra francesa. E aí o Pedro no livro, ele na voz da Isabel, né? Ele vai citar o Fernando Pessoa e eu fui procurar, eu tenho um livro ali velhinho do Fernando Pessoa, uma antologia poética, porque eu fui conhecer por causa do Pedro, Vinícius de Moraes, né? O João Cabral de Melo Neto. Para mim foi assim, quem são essas pessoas? Então, olha a importância, né? Como é que o Pedro, com uma obra, ele enriqueceu a minha vida e com certeza despertou muitas outras pessoas para aquilo. Imagina hoje na época da internet. Lá na minha época não tinha internet, tá, gente? Então, assim, eu tinha pessoas que me doavam livros. Estudei em escola pública, então era mais difícil, mas eu me lembro de a tia de uma amiga era professora e ela dava vários livros para a gente, eu recebia, né, muito das editoras para poder avaliar, e ela doava muitos livros para a gente, e foi muito bacana nessa época, porque eu consegui muitos livros, assim, né, na minha formação de leitora, no meio deles, com certeza, livros do Pedro. E aí eu fui começar a me interessar por esses outros autores. Então, com a visão da docência, né, o livro ele traz muito isso, a descoberta de outros gêneros, né? Olha a poesia da Isabel. Então, olha que rico para o professor trabalhar, né? Vamos trabalhar os gêneros textuais, né? Vamos trazer toda um leque de opções para um professor trabalhar, né? A gente, acredito que você vai pontuar lá na frente, né, sobre a questão de uma polêmicazinha que rolou por aí em relação a ser adotado por uma escola. E eu acho assim que é um livro extremamente profundo para o professor trabalhar de várias maneiras, né? Sim. São situações assim, né, que promete muitos adolescentes passarem, né? E, como você disse, traz temas assim muito pertinentes e para competência leitora adequada. Segundo a editora Moderna, a partir dos 12 anos já é recomendado nas escolas, né? Que é o início da puberdade. Tá vindo, né? Cada vez mais cedo. É o início mesmo, 12 anos. Aí traz assuntos que são bem cabíveis de se comentar, né? O ideal seria comentar também com os pais sobre o assunto. Por isso que gerou muita polêmica, né? Os pais não Uhum. queriam que os seus filhos tratassem de certos assuntos com os professores, porque eles achavam que os filhos ainda eram muito novos, né? Aí a gente estava falando da polêmica, né? Já podemos citar a polêmica, inclusive, né? Esse livro já traz polêmica já há algum tempo, só que uma das maiores, acho que um estouro, que inclusive teve matéria na Record, no R7, né? Pouca gente sabe, mas até a Record entrou nisso, foi entrevistar um colégio católico em Belo Horizonte, em que os pais entraram com abaixo-assinado para retirarem o livro A Marca de uma Lágrima da sua leitura obrigatória, porque eles consideravam que os filhos de 12 anos deles eram muito jovens, muito novos para ler, e que isso não cabia ainda mais pelo colégio religioso.
né? Não vamos entrar em questões religiosas nem políticas aqui, por favor. Mas na época, né, a gente até fez um vídeo no canal Código Vermelho, Pedro Bandeira, que está no link da nossa bio, né? Não esqueçam de conferir lá, tá? Livros eróticos do Pedro Bandeira, a polêmica. E assim, nós lançamos até na época uma carta aberta, mandamos para o jornal O Tempo, que na época foi o precursor, que é um jornal mineiro mesmo, precursor da matéria em que colocava mais o lado dos pais do que o lado docente. Já a matéria da Record colocou os dois lados, mas parecia pender mais para o lado dos pais também, né? Aí a gente colocou outras opiniões de outros docentes que as matérias não tinham colocado, mas que deram em entrevista, e nós colocamos nessa carta aberta a nossa opinião de vida, né? De vários leitores que, como nós, né, como a Aline e eu, já somos formados, já passamos um pouco da idade do livro e que lemos na nossa infância, o que isso nos ajudou, nos influenciou na competência de leitura, em procurar outros livros, como a Aline mencionou, em entender algumas coisas, e seria muito mais legal, muito mais importante, se nós tivéssemos esse debate, tanto com os nossos pais e, por que não, com os nossos professores. O que você acha, Aline? Não, com certeza. Essa questão da polêmica foi em 2016, né? Se eu não me engano. E assim, quando chegou até mim, né? Como assim? Mas por quê? Mas é claro, como professora, né? Fui, né, procurar saber o que estava acontecendo. E infelizmente eu acho que foi uma questão de descontextualização. Você pegar pequenos trechos do livro e jogar e fazer uma balbúrdia em cima disso, quando não pegou a obra completa e entendeu aquele momento que quando você pega a obra completa, você vai entender que é o momento da Isabel, o momento de descobertas, né? Então, assim, né, já vi alguns comentários ali, né, de que foi desnecessário, né, que deu sono, mas assim, a gente como fã, né, a gente fica bastante chateado e quer defender de todo jeito, mas é legal que se abra esse tipo de discussão, porque eu vou te contar uma coisa que eu achei muito legal. Eu entrei no Scooby, né, e tive a curiosidade de dar uma olhada nas resenhas, e algumas pessoas pontuam sobre isso, e as pessoas colocam também, né, como é que o livro ajudou muitas pessoas assim da nossa idade, que leram na adolescência, e agora já tem um pouquinho mais de maturidade, elas pontuam isso. Então, mas também foi uma coisa legal para trazer a discussão, né, porque tá ali a questão da Isabel com o pai e a mãe, ela chegou a procurar a ajuda, mas ela não teve abertura. Então, né, por que não ter essa abertura com esses pais que se incomodaram, né? Em vez de você colocar uma censura, você chegar e conversar, aproveitar. Olha que momento rico. O livro vai abrir uma oportunidade para você conversar com o seu filho adolescente sobre questões inevitáveis, né? Então, eu, de certa forma, achei legal ter acontecido esse boom dessa polêmica, porque veio para a gente debater. Ué, a idade está chegando, a puberdade é descoberta e a gente tem que sentar com os nossos filhos e conversar. Então, que coisa mais maravilhosa do que um livro de um autor totalmente consagrado, que sabe o que está falando, como você bem pontuou, né? Ele não é um curioso, ele estudou muito para escrever para adolescentes, né? Da forma como ele escreve, para entender a cabeça dos jovens, e eu acho realmente que entendeu e vem entendendo até hoje, que a gente, né, que quem lê gosta, se identifica com o livro. Então, de certa forma, eu achei que a polêmica foi boa, porque trouxe, né, sacudiu a poeira. Não, olha só, vamos conversar sobre isso aí, né? É isso aí, muito interessante, é verdade. Né? O que seríamos de nós sem o debate, né? É, não, isso, como você disse, né, muito bem, fez com que a gente abrisse um pouco mais as nossas mentes para a gente se lembrar das necessidades, né? Porque hoje nós estamos na idade de já ser mães, né? Você já é mãe, Aline? Não, ainda não. Ainda não? Eu também não.
mas eu tenho sobrinhos, né? E aí a gente tem, né, crianças próximas que muitas vezes a gente também pode aconselhar. O Pedro já me falava, leia para os seus sobrinhos, sabe? Então, assim, né, tios, primos, eu lia também para os meus primos. Então é legal, às vezes, a gente bater um papo, né? Com a gente ter essa mentalidade de que muitas vezes pode ser que eles não consigam. A Isabel ainda tentou falar com os pais, mas ela não, o assunto estava tão constrangedor que ela não conseguia, né, desenvolver a conversa e eles também não ajudaram nem um pouco, né? Vem com esse papo, Isabel, deixa de ser, tá lendo demais. Então, foi importante mesmo para a gente perceber que é importante, né? São assuntos muito importantes. E aí, do que a gente está falando, né? Os temas do livro. Traz a puberdade. Então, ela menciona, né? Quando ela começou a se apaixonar, né? Então, veio com ela muitas sensações diferentes, né? Anseios diferentes. Ali a gente percebeu que a Isabel deixou de ser menina, criança. Ela estava se descobrindo mulher, né? Tanto é que ela coloca até em poemas dela assim, né? E é interessante, né? Tem vários poemas. Você quer citar algum poema, Aline? Não sei se você separou algum poema da Não, Isabel. eu não separei. Eu tenho muita coisa marcada aqui, né? Tem muita coisa marcada. Agora, assim, agora você me pegou desprevenida. Exato. A Isabel, ela conta, assim, poesias o livro inteiro. Muitas delas são destinadas ao amor da vida dela, o Cristiano. E ela também passa a escrever pela amiga, né? Ela passa a escrever pela amiga, o Cristiano, e pelo Cristiano, a amiga. O livro Ó, inteiro passa com muitos poemas eu, assim. eu cheguei em um aqui, ó, que é importante, até uma outra coisa que a gente pode levantar, né? Que ó, essa última quadrinha dela, né, que ela fala, vou caminhando para a morte, não decidi meu nascer. Da morte não sei o dia, mas posso saber. Chegou num momento que as coisas estavam angustiando tanto a Isabel que olha aonde já estava chegando, né? Como é que eu posso dizer assim, a angústia, né? A angústia dela já estava aparecendo nas coisas que ela escrevia, já não era só sobre aquela coisa toda do amor, aqueles versos bonitos, ela chegou até a falar um pouco aqui uma tendência, né, a um suicídio, uma coisa assim, né? Ela levando ela para esse ponto. Então, aí mais uma vez a gente bate nessa questão de vamos conversar, né? A gente precisa conversar com os jovens. É interessante, assim, porque o Pedro Bandeira ele tem muito essa característica nas obras dele, e ele defende muito em suas palestras, que muitas vezes os pais tendem a tentar colocar seus filhos naquela torre, né, Rapunzel, prender na torre para que ela fique de fora, não conheça o mundo. Só que mesmo presa numa torre, a Rapunzel engravidou. No original Conto de Fada, a Rapunzel engravidou, mesmo presa numa torre. Então não adianta os pais tentarem colocar os seus filhos presos numa torre para não conhecer o mundo. De uma maneira ou de outra, eles vão conhecer. A Marca de uma Lágrima foi escrito numa época em que ainda não tinha computadores acessíveis à população, não tinha internet, não tinha nada disso. Hoje é bem mais fácil conhecer as coisas por meio disso. Mas a Isabel, ela lia bastante, então os livros sempre estiveram aí para educar as crianças, né, as pessoas, e mesmo, né, mesmo não lendo, uma hora ou outra com convívio social, a pessoa vai descobrindo as coisas. Então, o ideal mesmo é que essa descoberta seja, né, controlada, né, seja pontuada com os responsáveis, os pais seria o ideal, né? Pontuada com os pais e, por que não, com os professores também. Que lugar melhor para ser debatido do que a sala de aula, né? Que é aula. Né? E a da sala de aula ali, eu acho que eu tive professores que se tornaram muito amigos. Eu procuro ser uma professora amiga dos meus alunos também. Quando trabalhei mais com pré-adolescentes, eu sempre me dispunha a estar ali presente. Então, eu acho que assim, o local do debate é a sala de aula, né? O professor ele está ali para ser um norteador,
né, para levar aquele debate adiante e que assim que tenha uma, aí eu já vou, né, pendendo novamente para o lado da professora, que tenha uma confiança na gente, que a gente sabe, né, o que que a gente escolheu ali para trabalhar com os nossos alunos, né? Mas assim, eu queria apontar uma coisa ali, é muito engraçada que eu me lembrei, né, em relação a essa polêmica, a gente começar a falar, a gente vai longe, né? Mas a resposta do Pedro foi excelente, né? É assim, com bom humor, com aquele jeitão dele, né? Então, assim, ele também foi um exemplo. Enquanto a gente estava aqui irado, né, querendo defender o Pedro de toda maneira, o Pedro foi lá e respondeu numa classe de uma forma bem leve, com muito humor, né? Eu me lembrei assim disso agora e é bacana a gente pontuar também, né? Sim. Na época dessa polêmica, eu lembro que, se eu não me engano, foi a educadora Marisa Lajolo, que é comadre do Pedro Bandeira, ela que é doutora em linguística, professora no Mackenzie, ela falou que os pais estavam precisando ser educados. Então, eles estavam com projetos para fazerem reuniões com os pais, para que os professores fizessem reuniões para discutir sobre alguns assuntos com os pais, para que eles soubessem lidar com essa situação com os filhos. Né? O que eu achei na época muito interessante, né? Não sei, Com né? certeza. Olha só o que que abriu. Por isso que eu falei que a polêmica também foi importante. É importante, né? Porque abriu tanta coisa. Não, vamos conversar, vamos falar com os pais. De repente, um projeto na escola, vamos trazer. Eu, como professora, sempre indaguei, sempre falei muito isso. A gente tem que aproximar os pais da escola. Aqui, isso aqui não é uma disputa de quem vai ser melhor, de quem vai ensinar mais. Isso aqui é uma parceria. Tem que haver uma parceria, né? E como eu falei, eu sempre aproveitei, né? Quando eu trabalhei muito com quinto ano, gostava dessa faixa etária da pré-adolescência e tal, e sempre que tinha uma abertura, eu gostava de levar alguma coisa assim para eles, sempre de literatura, né? Mas tantos livros que na época, né, que surgiu essa questão de 2016, tinha tantos livros explodindo aí com essa questão, né, mais sensualizada, sexualizada, o livro o 50 Tons de Cinza, tão falado, o, o After, né, que veio de uma fanfic da One Direction, né, que me diz quem é adolescente, qual adolescente que não leu aquilo? Então, poxa, peraí, você vai implicar com uma obra brasileira, né? Uma obra nacional de um ator super reconhecido, mas não estou criticando de forma nenhuma a outra obra, não, né? Mas assim, as crianças, os jovens, eles têm acesso a outras de um teor muito mais aflorado do que a do Pedro. Mas aí só foi discutido porque foi para dentro da escola. Mas é na escola que tem que estar mesmo, né? E aí a gente fazer esse caminho. Vamos escola, aluno, família, conversar, que a gente precisa disso. É isso aí, muito bem. E é isso, os jovens hoje têm acesso ilimitado a tudo, né? Por mais que você tente restringir, tem aí, né, se não tomar cuidado, né, tem gente que ensina como barrar essa restrição de idade para que os jovens consigam assistir tudo que eles quiserem, ter acesso a tudo que eles quiserem. Eu até tinha comentado com Pedro Bandeira sobre uma menina, né, que já é adolescente, tinha feito 13 anos há pouco na época, cuja mãe, que tentava controlá-la, assim, controlar todos os acessos aos meios virtuais que ela acessava tal, mas a mãe não sabia que ela estava escrevendo fanfic, como a Lili mencionou, ela falou da fanfic, que ela estava escrevendo fanfic, né? Hoje a onda é BTS, né? O K-pop. Ela estava escrevendo fanfic desse grupo e era uma fanfic erótica. E ela tem 13 anos de idade e a mãe pensava que ela não sabia de nada disso. Até falava que quando os filmes tinham classificação maior da idade dela, tirava ela da sala. Ela escrevendo fanfic erótica. Então, assim, os jovens hoje sabem das coisas, né? Não Ah, adianta você
tentar ocultar Com certeza, estampar o sol com a peneira, não é que vai funcionar. Não é assim, a gente afasta, né? Como a gente vê na leitura da Marca de uma Lágrima, né? A gente fica com peninha da Isabel. E eu penso assim, muitas vezes também aconteceu comigo um dia. Isso acontece bastante, né? Um distanciamento, né, da minha mãe. De repente, você tentar conversar com alguma coisa, você sente uma barreira, você não volta mais, né? Então a gente não volta mais, então se perde essa ligação. Então é com conversa que a gente mantém ligação de confiança. E hoje em dia tá tudo assim muito acessível. Então é casa que é em casa, são os pais que vão dar a base para entender, né? Para onde não quero aqui ser aquela taxar isso é certo, isso é errado. Não, né? A gente ter uma linha de entender o que se deve, o que se não deve fazer para a gente, para o adolescente, ele entender que o que ele vai fazer, o maior prejudicado é ele, né? Então, isso, assim, é educação com responsabilidade, vamos dizer assim, liberdade, na verdade, liberdade com responsabilidade. E a gente só consegue isso com orientação, né? Muitas vezes a questão de ficar negando, não pode, não vamos falar sobre isso, como né, a mãe da Isabel, o pai ficaram tão assustados de conversar. Nossa, mas aí vai conversar com o quê? Com um coleguinha que também não entende quase nada quanto ele, né? E aí ficam lá dois num caminho que não era para estar, quando a orientação deveria ter vindo de cima ou da escola, que por isso, mais uma vez, a importância da escola e de não haver essa censura, né? É claro, meu Deus, a gente está falando aqui de um livro que foi escrito para adolescente. É claro que também a gente não vai deixar entrar, a escola também tem que filtrar, porque há casos e casos. Não no caso como foi esse, né? muito bem. Eu acho muito interessante, assim, é isso aí. A gente está falando, né, da Marca de uma Lágrima, que é um livro paradidático, ou seja, né, ele foi feito com a intenção de levar para as escolas mesmo. E a faixa de idade aí tem sido 12 anos, 12 a 14, mais ou menos, segundo a editora Moderna. E como vocês viram, né, ele tem essa competência aí porque ele aborda diversos assuntos que a gente já está falando aqui há uns 40 minutos, né, Aline? A gente nem sente. Tá vendo? Passa muito rápido. E assim, né, é interessante o autor Pedro Bandeira porque ele não menciona diretamente as coisas. É por isso que talvez quando a gente leu naquela época, né, a gente não entendia muita coisa. Ele não menciona diretamente certas palavras, como o suicídio mesmo, né, por exemplo, que a Aline mencionou, né, num dos poemas finais de Isabel. Ela sempre escreveu, embora ela escrevesse para o Cristiano e para a Rosana, ela sempre escreveu com os sentimentos que ela nutria, né? Que vinham dela mesmo. Nada foi mentiroso para ela. Então, assim, por isso que ela escreve de forma exacerbada, né? Muitos estavam lá, ai, as poesias dela, não são, não tem aquela carga, né, linguística, aquela coisa, tal. Mas é porque ela escreve como uma adolescente e ela é uma adolescente nessa época, para o adolescente é tudo muito grande, é tudo muito explosivo, né? Ou é vida ou é morte. Né? Porque ela está acabando de conhecer as coisas, os sentimentos, a paixão, sabe? A primeira paixão é algo como se você não conseguisse mais viver sem aquilo para essa época. Então, ela aborda o Pedro Bandeira aborda esses temas como suicídio, sem mencionar o suicídio. Ele aborda temas como o estupro, sem mencionar a palavra estupro. Ele aborda a masturbação, sem mencionar a masturbação. Ele aborda as primeiras sensações sexuais, desejos sexuais, sem mencionar essas palavras, o que eu acho fantástico, né, Aline? Com certeza. É tudo assim, feito com uma sutileza, né? É aquela coisa de você não se choca lendo. É uma sutileza. Então, assim, quem se choca, assim, eu não queria entrar, né, mas eu acho que é preconceito puro, sabe? Como eu falei, né? Voltar naquela coisa
o que foi descontextualizado do livro. Assim, pegar a obra toda, vai ver quanta coerência que tem naquilo tudo, né? Gabriela tá dizendo que o proibido é muito sedutor, Tá vendo? não é? Beijão, Gabriela. Gabriela também é autora, né? Eu até separei o livro dela aqui. Ela fez esse livro aqui, A Faixa Amarela, que foi baseado, né? Teve até uma base, assim, né? Não tem nada a ver com a história, mas foi uma proposta do Melodia Mortal do Pedro Bandeira, que já é uma outra obra, né? Depois a gente fala dessa obra também. Deixa Eu para outro tenho, eu tenho também. dia. Opa! Já leu também? Já. Tem, Ah, já faz assim que foi na outra Bienal que eu também fui lá vê-lo e também tá lá bonitinho com o meu autógrafo lindo lá na minha estante. maravilha. E é isso, gente. É por isso que esse livro é tão polêmico, porque os adultos eles conseguem compreender exatamente o que está sendo descrito. Talvez eles se sentissem menos chocados se tivesse a palavra, né? Mas aí, assim, se tem a palavra, né? Muitas vezes a gente trata de forma fria, a gente não sabe direito o que é aquilo, né? O jovem que está lendo não sabe direito o que é aquilo, mas ele sabe exatamente o que ele está sentindo, né? A Isabel tem algumas nuances aí de até início, alguma coisa de depressão, né? E nunca é mencionado isso, nunca é mencionada a palavra depressão. Mostra a ansiedade da Isabel sem mencionar a palavra ansiedade, né? E são assim, totalmente voltados aí para o público, né? Não tem para onde correr. Mesmo que os pais proíbam, é praticamente impossível assim que seus filhos não passem por, sei lá, qualquer desses sentimentos que a Isabel tenha, né? Que ela teve um zilhão aqui de coisas aqui que a gente poderia estar falando. Deixa eu ver aqui, o Davidson está falando. Acho que é exatamente. É, um dos livros que não é, o Pedro Bandeira falou que não consegue a adoção em escolas é Mariana, a da menina mulher, porque ele aborda ainda de forma um pouco ainda mais exacerbada essa situação da puberdade. E aí ele tinha mencionado que uma mãe achou ruim que tinha uma palavra calcinha ali no livro. Aí ele, com todo aquele humor dele, perguntou: a senhora não usa? Então, é ótimo. Temos que aprender com ele como sair de saia justa de uma forma assim, né? Tão Não, maravilhoso. maravilhoso. E a Mariana, né, ainda menciona aspectos da menarca, né, da menstruação, e Isabel não menciona essa parte, eu acho. Acredito eu. Mas Mariana menciona, né, ainda mais essa situação. E aí, assim, depois dessa polêmica, a Marca de uma Lágrima, ela parou de ser aderida nas escolas. Ou diminuiu muito a adesão nas escolas desse livro, infelizmente. E é um dos livros, assim, mais fantásticos do Pedro Bandeira, um dos que mais vende. E não Então, queremos. mas a gente está aqui, né, para desconstruir. A gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, a gente que está sempre falando do Pedro, que confia no trabalho do Pedro, né? Eu tenho certeza que as filhas de professoras vão ler, independente de ser adotado na escola ou não. Então a gente está aqui para isso, para divulgar, para dizer que é bom, para defender, para falar que é importante, né? E quem sabe quem sabe seja revisto, né? Tomara que seja revisto, que haja mais conversa, mais diálogo na escola, que até mesmo que as pessoas tenham a atitude da provocação um pouco, né? Mas vamos conversar, vamos falar com responsabilidade, vamos chamar os pais e mostrar para eles o que a gente quer. Porque, assim, uma obra dessa realmente não pode ser deixada de lado por essa questão do medo do que. Será que é medo do que a minha filha está pensando, o que o meu filho está pensando, que eu vou ter que conversar com o meu filho? Temos, né? Temos que derrubar essa barreira. Olha lá que legal. A Milena Tiburcio, ela entrou, né? Ela comentou aqui que está lendo agora,
porque a filha dela amou e ela não tinha lido antes. A filha da Milena, ela tem 11 anos, né, Milena? A sua filha que leu o livro. E a filha dela amou, né? Demais. E olha que legal, ela tá lendo agora para poder conhecer e falar com a filha dela a respeito. Maravilha. Filha. Mas é isso, aborda todos esses temas que são temas assim muito extremamente relevantes, né, para o jovem. Então não adianta tentar, né, tapar, tapar o livro, esconder o livro, enterrar o livro, De porque jeito. independente se você não lê a história, são assuntos que uma hora ou outra vocês vão ter que abordar. E se não for nesse, eu aconselho que seja nesse, porque eu acho que é bem sutil, que é gostoso de ler, que é de fácil conversa, e vai ser por outros que talvez não sejam tão sutis, né? Então, que seja por esse. Sim. E assim, pessoal, o Pedro Bandeira, né? Não esqueçam de passar lá no nosso canal do Código Vermelho Pedro Bandeira. A gente coloca, inclusive, anexos do próprio autor falando a respeito, da editora Moderna Ah, falando a respeito. Ah, entrou um ex-aluno meu, que lindo! Oi, Perrone, tudo bem? Que a gente fica feliz, olha só, a tia toda boba agora. que maravilha! Tá vendo? Aí sim! Ó, gente, acessa o canal Código Vermelho Pedro Bandeira. Essa live vai estar completa lá. E nós temos outros vídeos que falam sobre a marca de uma lágrima, sobre dá um resumo assim. Inclusive, eu fiz um vídeo resumindo a marca de uma lágrima, coloquei até num tom meio assustador, meio assombroso, porque tem temas muito fortes. Só que né, como nós estamos discutindo aqui, são temas que são totalmente pertinentes para o adolescente, tá? Mas assim, é um livro fantástico que tem, inclusive, uma ação aí no meio dele, né? Dá uma quebra no romance e né, na vivência cotidiana da Isabel com o assassinato da diretora do colégio. E aí, né, o Pedro até tinha falado que acrescentou isso na história porque os jovens gostam de ler sobre o mistério, gostam de uma adrenalina do suspense, né? Aí ele colocou esse caso lá e a Isabel estava envolvida, e aí ela começa né, a pensar, a juntar as peças. E é muito legal, tá, pessoal? É uma história completa, né? Nem é tão comprido. Essa minha edição... Rapidinho. Oi, pode falar. É rápido, é Rapidinho. gostoso de ler. Essa edição mais nova que eu tenho, ela tá com 180 páginas. E assim, são letras, né? A diagramação tá maravilhosa, as letras estão num tamanho assim, né? Super tranquilo de ler. E a gente vai. Lembra que eu falei com você? Eu vou fazer a releitura dinâmica e foi muito mais rápido do que eu tinha imaginado, porque é um livro gostoso, é um livro. Adoro as rasteiras que o Pedro dá na gente, né? E eu não me lembrava, realmente tem uma rasteira ali. Olha só, né? Uma reviravolta no meio da história. Então, assim, tem, né, fala de todas essas questões que a gente falou e não deixa de ser um livro atrativo, até porque a gente pode pensar que é muito para menina, né? Ainda tem essa, né? Essa questão, é muito para menina. Não, tem uma trama policial ali no meio também, umas rasteiras bem legais que o Pedro dá na gente, que você acha que você já entendeu tudo, né? De repente você, peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho, porque eu tô achando que eu não entendi, não. Aí quando você percebe, foi o Pedro te dando uma rasteira, né? E né, aquele boom maravilhoso que um livro bom traz pra gente, né? Ah, é maravilhoso. O livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte é a paixão que nasce, a segunda é a paixão que mata e o terceiro é a paixão que ressuscita. Então, assim, né, são realmente é algo fantástico, né? É algo realmente assim bem forte. Mas como a Aline disse, é uma história que prende assim do início ao fim e que é atrativo, independente se é menina, se é menino lendo, né? Eu tenho muitos colegas meninos que gostam, né? O Davidson que está aqui comentando bastante. Ele mencionou, inclusive, não sei se você leu, Aline, o Agora Estou Sozinha. Que faz tipo um crossover, né? Que É, dentro do Agora Estou Sozinha, ele fala da marca de uma lágrima.
É porque, gente, Tia Aline tá aprendendo a lidar com isso, tá? Eu vejo, passa rapidinho, como eu falei, é minha primeira vez, né, numa live, então tô aprendendo como lidar, mas passou ali rapidinho, eu vi que ele comentou. Perrone, meu querido, um beijo para você, fiquei muito feliz de encontrar você aqui. Que legal. Esse eu agora estou sozinha, nova edição, né? Agora as edições vêm assim, vem com bem colorido, letras bem grandes e tem trechos grafados. Eu gosto bastante Oh, disso. Tem nossa, os... não, eu não conhecia, não tinha visto ainda essa nova edição. Tá linda, linda, Eu também interessante. amei. Não tem mais ilustrações, embora acho que agora estou sozinha, não tinha nem nos mais antigos. E Eu acho agora que não vem, tinha, não. acho que não. Vem agora com essas citações aqui conforme a cor da capa. Tá em Tá azul. maravilhosa a diagramação, tudo. Nossa, tá lindo. Eu também gostei bastante. E, é interessante, né? A personagem principal, a Thelma, ela, no meio ali da história, ela relata que está lendo um livro, e o livro que ela está lendo é esse, A Marca de uma Lágrima. Eu acredito, né? Não estou muito certa, eu acho que ela não menciona o nome do livro, mas ela menciona a personagem e a história. E Aí é, a gente liga, né? A, a, exato. a Será que a Guiné. Isabel é realmente feia? Será que a Isabel é realmente gorda? Será que ela começa a perguntar mentalmente, né, enquanto está lendo? E aí depois ela até discute lá com o médico, falando que ela não está lendo, que ela está escrevendo, porque as lacunas que o autor deixou propositalmente, quem preenche é ela. Então ela também está escrevendo com o autor, e quando termina a história, ela se sente tão autora quanto o autor, né? Que é algo assim característico no Pedro. Por isso que ele não coloca ilustrações. Ele até tirou, né, na nova edição a menina da capa, para que os leitores possam se ver na Isabel, né? É Independente interessante. de como isso seja. Será que ela é realmente gorda? Será que ela é realmente magra? Será que o Bentinho realmente, né, é corno? Essa aí é uma que eu tenho que ler de novo, porque eu acho que eu vou mudar de opinião. Mas é isso, É, assim, como a visão é total da Isabel, né, fica a cargo do leitor fazer essa interpretação. Será que é mesmo? Então você que interprete aí. é. Tem uma amiga perguntando: vocês têm todos os livros do Pedro Bandeira? Infelizmente não, né? Eu acho que eu tinha comentado com ali um tempinho atrás, né? Eu acabei ao decorrer, né, da vida, minha vida que já tá, já tem um tempinho, que infelizmente eu perdi alguns, assim, numa mudança, né? Quando eu vim, né? Quando eu me casei, vim embora para morar com o meu marido, algumas coisas ficaram. Eu fiz muita doação, doei algumas coisas. Então, assim, agora eu, como, né, como professora, estou vamos dizer assim, recomprando algumas coisas. Como já contei do meu antigo, A Marca de uma Lágrima, ele se perdeu num empréstimo. Eu torço muito para que a pessoa tenha sido muito feliz e que tenha repassado ele, então eu fico feliz com isso, né? Então comprei um novo no ano passado e assim, não sei quantificar, tá? Para você que perguntou, mas eu tenho muitos e principalmente agora, que lindo, né? Principalmente agora eu tenho os infantis. A coleção dos infantis do Pedro, porque é a faixa etária que eu estou trabalhando agora. E eu quero realmente formar os meus pequenos em Pedro Bandeira. Isso aí é assumidamente, eu faço mesmo. Ano passado o Pedro gravou um vídeo para minha turma, que eu estive com ele e com a minha parceira, nós fomos encontrá-lo na Bienal, né? Foi ano passado, gente. Eu não sei, a última Bienal do Rio, tá, gente? Enfim, a gente conseguiu encontrar com o Pedro e ele fez um vídeo maravilhoso para as minhas crianças. E as minhas crianças, assim, do ano passado, né, que já mudou a turma, chamavam ele de vovô Pedro, tá? E reconhecem já o Pedro, olham a foto do Pedro, se tiver em algum lugar, eles já reconhecem o Pedro e falam que é o vovô Pedro. Então, assim, eu agora tenho a grande maioria do meu acervo do Pedro é para a educação infantil, são as coleções dele da educação infantil. Mas tem A Marca de uma Lágrima,
Agora Estou Sozinha é outro que eu tenho que comprar novamente, porque eu também, nessa vida aí, meio que se perdeu. E o Melodia Mortal, que eu tenho autografado também. Mas, assim, Aline, nunca é demais. Aline, nosso tempo vai encerrar em 20 segundos. Eu peço que vocês voltem nessa para a gente encerrar com as perguntas, tá bom? Aí a gente se foca nisso. Volta de novo, tá, pessoal? Daqui poucos segundos. Até já. Olhem só como o tempo passa. Ah, voltem, pessoal, voltem. O tempo passa voando. Vamos lá. A Aline voltou. Vou convidar a Aline de novo. Aê, valeu, pessoal. Aline, tô te convidando outra vez, Aline. Tô aqui. É, maravilha. Então, tinham perguntado, né, se a gente tinha todos os livros. Eu posso até passar no canal depois, porque eu pedi a planilha para o Pedro no ano passado, no final do ano passado, com a atualização dos livros dele. Mas na planilha dele, eu já percebi que não tinham todos os livros. Principalmente, exato. Principalmente os que ele lançou em coletâneas, como alguns como As Sete Faces, que são livros muito difíceis de encontrar. Não tem à venda, só em sebo. Hoje em dia é só em sebo mesmo. Eu me Então, lembro, né? Era Sete Faces do Amor, Sete Faces da Amizade. Ai, que pena. eu tenho Sete Faces da escola, mas dá para encontrar em sebo ainda, Aline. Mas para vender eles já não fazem mais. Só que esses contos que o Pedro fez, né, nesses Sete Faces, tem um conto dele só com outros escritores. Ele provavelmente já inseriu em outras coletâneas, como as Histórias Apaixonadas. Olha, o Davidson tem vários das Olha, Sete Faces. Davidson, que maravilha! Eu só tenho Sete Faces da escola. Eu tinha os Sete Faces do Amor, Sete Faces da Amizade, Sete Faces do Terror, se eu não me engano. Mas assim, uma vez eu tive que ter um desprendimento, né? Então, assim, eu fiz uma doação também. Eu fico. A gente. A gente que ama livro, a gente tem uma coisa assim do apego, né? Mas assim, de certa forma, eles me fizeram tão bem. Eram livros que vieram quando eu ganhei da adolescência, e eu também me sinto bem, porque eu acho que né, com essa doação, passando para outras pessoas, né, foi maravilhoso, né? A gente expandiu esse universo. A Gabriela mencionou que ela fez doação do livro dos caras, com muita dor no coração, mas foi para um projeto para crianças mesmo. Isso foi muito legal. Olha lá. A Gabriela, eu sempre ia pegar uns Sete Faces do Amor no colégio, mas nunca peguei. Agora está batendo até arrependimento. Então. Mas assim, na planilha do Pedro, né? Eu fiz o levantamento dos que eu tinha e da planilha do Pedro. Então, daquela planilha, eu tenho todos já. Mas, assim, são muitos livros do Pedro Bandeira. Eu tô com 139 livros do Pedro Bandeira. Oh, que maravilha! Mas, assim, isso inclui algumas edições passadas, né? Como, por exemplo, eu tenho as 5 capas da Droga da Obediência. Mas é aquilo, né? Tanto tempo divulgando o autor, eu falei, meu, eu tenho que ter os livros, não tem pra onde fugir. Então eu tenho algumas edições antigas e fiz, né? Os caras sempre foram os meus favoritos, junto com a Marca de uma Lágrima. E aí eu comprei a edição, a última, lançada em 2014, que era a capa interativa. Mas eu fui atrás de funcionário da Editora Moderna, né? Porque os livros estavam meio caros. E isso é um outro problema, né, Aline? Os livros andam muito caros. Os livros da Moderna, apesar de eu achar que valem muito a pena, né? Mas assim, eles são um pouquinho salgados, né? Eu agora tô refazendo, né, a minha biblioteca, vamos dizer assim, mas olha, infelizmente, assim, eu acho que no máximo devo estar com por aí uns 40 no máximo. Falta muita coisa, infelizmente, falta muita coisa, né? E agora estou investindo
mesmo na questão do infantil, como eu falei, porque aí também já é a questão do meu trabalho, né? Então, estou nas coleções infantis do Sim. Pedro. Ah, legal. Maravilha. E o Pedro Bandeira, né, esse lado meio eclético dele, ele escreve voltado, né, para um romance bonitinho como A Primeira Paixão de Laurinha, né, o primeiro amor de Laurinha, aliás, né, e Minha Primeira Paixão também, que são livros mais fofinhos, tal. Aí a gente vai evoluindo, né, para um romance como A Marca de uma Lágrima, que é muito bonito, tal, mas já aborda, né, algumas coisas mais profundas, eles estão já um pouco mais velhos, com sensações diferenciadas, como nós falamos, né, até agora na live. E aí, né, vai evoluindo aí para outras literaturas. Mas o Pedro Bandeira, ele escreve esses romances, abordando temas que elas possam ter medo, tal, como a Pequena Bruxa, de forma divertida. Eu estava mencionando que a Pequena Bruxa está disponível de graça pelo Grupo Santiliana, que pertence à Editora Moderna. Né? Aí ele aborda, né? Tem o bicho papinha, que é o pequeno bicho papão. E ele torna esses medos. Ah, que lindo! E ele torna esses personagens aí, o pequeno fantasma, é lindo. Esses personagens que as crianças possam ter medo, né? Ele torna aí de uma forma divertida, fala de uma forma divertida com eles. O Pedro Bandeira faz leitura de contos de fada e ele também fala muito, tem muitos contos de terror. Um deles, o principal, é Descanse em Paz, Meu Amor, que nós vamos abordar em lives para frente, tá, pessoal? Descanse em Paz, Meu Amor é um dos meus favoritos e de muitos que estão aqui também, acredito eu. A Silvelânia está falando que tem os caras, a maca e a feiurinha. São os que mais saem do Pedro Bandeira. Ele estava comentando que não sai. Os caras é uma paixão, né? E assim, eu vendo agora recentemente Stranger Things, né? E eu me lembrei tanto dos caras, eu acho assim que tem essa coisa dos anos 80, né? E eu me lembrei muito, acho que foi também por isso que acabei me apaixonando pela série, porque me remetia muito, né? Aqueles jovens, aquelas crianças aprontando, investigando, e assim, acho que tem muito a ver com os caras. Você falou de Stranger Things. Sabe que o Pedro Bandeira ele gosta muito de assistir série da Netflix também. Ele tá comentando de La Casa de Papel e, se eu não me engano, de Stranger Things também. Olha Ah, lá. deve ter visto. Né? Muito legal. Gente, vocês têm mais perguntas para fazer? A primeira parte da live, né, tá aqui e em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Código Vermelho Pedro Bandeira, de forma integral aqui, falando com a professora, a pedagoga Aline Moura. E o nosso assunto principal é A Marca de uma Lágrima, do autor Pedro Bandeira, que é um dos principais livros do autor. A capa mais recente é essa azul aí. Ah, que legal. Aí sim, eu vou até me animar a ver. Eu não costumo ver tanta série, tá, gente? Eu sou meio avessa de série. Olha, a de outro mundo, né? De outro planeta. Mas aí, vocês me recomendando assim, a gente até se anime a assistir. Como assim? Dá uma saudade, né? O pessoal fala tanto, quando vai continuar a série dos caras? Era a primeira coisa que a gente cobrava pro Pedro Bandeira. E aí, continuação, cadê? Né? E ele sempre falou, é tão difícil escrever uma obra dos caras, gente. E não vai ter continuação, não, tá? Desistem de. Mas eu entendo. Mas eu acho, Lia, que tem algumas coisas que tem um momento certo de ser encerradas, né? De serem encerradas. E eu acho que a gente ama tanto porque ficou ali num lugar, né? Num pódio assim bem alto do nosso coração, ficou num lugar marcado e talvez se mexesse para os dias de hoje, eu acredito que poderia não assim, não essa palavra, não estragar, né? É uma palavra forte, mas assim, eu acho que talvez perdesse um pouco o encanto, porque não vai comunicar com a nossa atualidade, né? De tanta tecnologia, porque o interessante eram aquelas crianças, né? Super aventureiras que não tinha
tinha telefone, não tinha, né, celular para se comunicar. E, então, assim, eu acho que é uma obra que foi perfeita para os anos 80. Você estava falando isso, né, Aline? É a justificativa do Pedro. E a gente tenta mudar essa ideia dele há muito tempo. Porque nós queremos continuação dos caras. Aí eu fui ali pegar o Gênio do Crime, que é do João Carlos Marinho. Você conhece, né? Classicão. E ele é dos anos 70, né? Se eu não me engano, é anos 70. O Gênio do Crime foi o primeiro livro da Turma do Gordo. E esse daqui, o Fantasma da Alameda Santos, já é 2016, sabe? E assim, a mesma Turma do Gordo. Aí Ele continuou. tá vendo? E assim, né, a série da Turma do Gordo tem umas 15 histórias. E no ano passado, no ano retrasado, quando a gente conversou com o autor João Carlos Marinho, ele tinha dito isso. No Gênio do Crime não tinha nada de tecnologia. Agora nesse eles têm celular, tem computador, tem tudo. Então ele atualizou a Turma do Gordo para um século. Arrumando justificativa para pressionar o Pedro, né? Ótimo, excelente. Mas assim, eu entendo. Eu entendo, e de certa forma gostaria muito que ele continuasse, mas eu também tenho meio aquela coisa de que era meu, era da minha época, ficou lá, era para mim, eu me via ali como aqueles meninos, né? Então eu meio que tenho uma coisa um pouquinho assim, egoísta. Maravilha. Mas assim, é interessante, né? Assim, a gente saiu da marca de uma lágrima para falar sobre os caras. A diferença de contextualidade aí do Pedro Bandeira de A Marca de uma Lágrima para os Caras, eu até tinha comentado isso com ele também. É que em A Marca de uma Lágrima, a Isabel é como nós. Ela é, claro, uma menina super inteligente, mas ela é uma garota normal. E os caras, eles já são diferentes, né? Eles já são perfeitos. O Pedro Bandeira quis criar mesmo personagens perfeitos nos caras para contrastar mesmo a realidade e fazer com que os jovens se sentissem mais seguros como os caras, né? Aí eu Pois até tinha é. falado com o Pedro, nós somos como Isabel, mas almejamos ser como os caras. É verdade. A Camila está dizendo, essa turminha de malhação também lembra dos caras. Olha, eu vou confessar que eu não assisto, mas que bom saber disso. Né? Saber que essa geração de malhação que atinge o pessoal de agora, de certa forma, lembra dos caras. É muito bom saber disso. Fiquei curiosa, acho que eu vou dar uma olhada. Assim, eu acompanhava Malhação, né, na época meio de ouro lá, 2005, 2006, com Cabeção e tal. E o pessoal fez referência à Malhação porque eles estão num colégio, né? E lá eles também, né, passam por diversas situações, tal. Eles não são como os caras, né? Tá mais como a Isabel também. Mas, né, pelo menos na época, né, não sei também como tá hoje e tal, fazer essa reflexão, né, de pessoas na escola, de jovens na escola, de tudo que eles passam lá e de tudo que eles podem ter de dúvida, ter de anseio. É interessante, sabe, pessoal? É interessante nós acompanharmos o que os nossos filhos estão acompanhando, né? Para não perdermos o contato. Eu tinha até comentado, que até com o meu chefe, que eu estava saindo um pouco mais com o meu sobrinho. Meu sobrinho hoje está com 10 anos de idade, vai fazer 11, porque eu não estava conseguindo mais me comunicar com ele. Eu não fazia ideia do que ele estava falando de Minecraft, sabe? Não estava fazendo ideia. E ele falava muito de Pokémon. Pokémon já é da nossa época também, né, Aline? Isso é muito legal. Pokémon a gente já lembra, já dá para lembrar mais um pouquinho. Mas no meu caso eu não tinha assistido Pokémon também. Aí eu falei, se eu não começar a interagir mais com meu sobrinho, eu não vou conseguir mais me comunicar com ele. Então eu acho que é importante a gente também ter essa ideia, a gente começar a acompanhar o que os nossos filhos estão fazendo, estão falando, para nós, né, o que estão lendo, para nós podermos entender, né, poder conversar melhor com eles e eles se sintam mais seguros conosco. Como a Aline Com mencionou no vídeo certeza. passado, como a Aline mencionou no vídeo passado, se de repente, né, eles podem até criar um bloqueio quanto a gente e não se comunicar mais, não é, Aline? Dependendo, né, da nossa postura, de como, se nós não damos atenção suficiente ou achamos desnecessário aquilo que eles estão fazendo ou pensando,
eles podem criar um bloqueio quanto a gente que é irreversível. É porque uma vez quando ele chega que você né, não tem abertura, é muito mais fácil se fechar, né? Criar o muro. Então, assim, eu vejo muito, né, como sendo professora, a gente acaba tendo que se envolver no que eles estão. Que eles estão ligados. Quando eu estava mais no ensino fundamental, eu estava mais por dentro dessas coisas, confesso, tá? Mas agora com a educação infantil, por exemplo, né? Eu fui ver Peppa, que eu nunca tinha visto. Né? E já criei uma discussão tremenda por causa dela. Mas assim, então a gente realmente tem que entrar. Eu entrei no mundo da criança para recebê-la. Então, como pais, né, você perguntou, eu não sou mãe ainda, mas assim, me considero um pouquinho, porque sou como se fosse mãe um pouquinho de cada um dos meus alunos, sempre fui assim, muito acolhedora, né? Mas então, a gente tem que tentar entrar um pouquinho, compreender o mundo deles, para realmente quando chegar na gente, a gente não ficar tão petrificado do que você está falando ali, né? Quando eu cheguei na educação infantil, nossa, mas a educação infantil, Aline, sim, é uma outra realidade. E eu tive que me preparar para aquilo ali. O meu diálogo com aquelas crianças teve que ir se alinhando à realidade deles, né? Então, fica aí mais uma vez, né? Essa dica, né, para os pais, né? Procurem conversar, procurem entender aquele momento. A Isabel poderia entrar para a turma dos caras, disse o Davidson. É, poderia, né? Um crossover aí. Eu tentei fazer isso numa fanfic, né? Mas sei lá. É. Pessoal, vocês têm mais perguntas, né? O tema central do vídeo foi a marca de uma lágrima e os temas que o livro aborda. Valeu, muito obrigada pela participação, Agnes. Agnes é uma leitora também antiga do Pedro Bandeira, acompanha há um tempo. Ela tá me falando que agora ela acompanha mais o Toureiro, mas ela acompanha o Pedro também. É isso aí, Camila. É isso aí, são outros pensamentos, é outra vertente, né? Mas é maravilhoso, porque a gente vê que a gente tem como se encaixar quando a gente precisa, né? A gente está ali para fazer a diferença. O Pedro fala isso também, né? Que ele tem o cuidado, né, de colocar, né? É diferente uma criança ali de 6 anos para uma criança de 9. É, né, para já um adolescente e tal, de 11, 12 anos, é diferente. Então, o Pedro ele tem esse cuidado pedagógico para diferenciar, e cada livro dele tem competência leitora, né? Vai desde a primeira leitura, 5, 6 anos, né? Com os livros que a Aline mostrou aí, que ela adotou na escola dela, como a Pequena Bruxa, e os dos mais velhos, e os dos mais velhos, né? Até os 16 anos, aí beira vai, antes do ensino médio, a marca de uma lágrima. E os caras, né? Os caras e a marca de uma lágrima estão lá para o pessoal mais velho. E nós vamos estar falando, né, tentando fazer essas lives mais vezes, abordando outros livros principais dele, como que a gente mencionou, né, Agora Estou Sozinha. E um dos que eu quero muito vai ser o Descanse em Paz, Meu Amor. Né? Vamos reler, né, Aline? Vamos reler. Com certeza. Descanse em Paz, Meu Amor, e outros livros dele aí que nós vamos estar abordando, mas que muitos tratam de assuntos muito parecidos, tá, pessoal? Porque são coisas assim que, como a gente disse, não dá para fugir. Beleza? Alguém tem mais perguntas? Olha lá, a Agnes tem todos do Toureiro. Tem que ter todos do Pedro também. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O Davidson estava comentando. Você tem alguma coisa para falar para fechar, Aline? Não, Li, olha só, eu só tenho que agradecer, tá, o seu convite. Eu confesso para você que quando você me chamou, eu quase disse não, porque eu tava com vergonha. Eu falei, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz. Mas eu pensei assim,
peraí, para falar do Pedro, como não? Não posso deixar isso passar, né? Eu já sou assim para as pessoas que da escola, as pessoas que me conhecem um pouco mais, sabem que eu sou assim já uma pequena referência ao Pedro, que eu falo mesmo que eu tenho um amor muito grande por ele, que eu tenho um agradecimento muito grande, porque ele me formou leitora, eu falo isso assim, né, com toda certeza, porque foi por se apaixonar pelos livros dele, se apaixonar por os livros dele que eu trouxe até hoje, né, essa paixão pelo livro, pela leitura. Então, eu só tenho que te agradecer, né, poder ter falado um pouquinho também da minha paixão por estar em sala de aula, de poder levar o Pedro para as minhas crianças, agradecer vocês que entraram, né, na live. Eu vi que teve umas carinhas aqui conhecidas, né, gente que trabalhou comigo, amigos, assim, vi que o Fábio Martinho entrou, a Mariana, a Mariana Azeredo, algumas pessoas que devem ter visto lá que eu estava botando minha carinha e vieram olhar. Então, assim, agradeço a vocês que com certeza já acompanham a Lia, né? Pela paciência, por escutar a gente. Eu falo muito, tá? Se deixar, eu vou falar aqui com vocês até 2 horas da manhã, quarentena. Eu tô tendo o privilégio de nessa quarentena estar em casa, porque eu sou professora de escola pública, né? Então, assim, a gente tá com esse privilégio, eu vou dizer assim, de estar passando. Então eu estou fazendo a minha parte de estar em casa. Então, quando você me convidou, também pensei nisso. Eu falei, eu acho que é legal, vai ser uma coisa que vai me distrair, porque a gente acredita que está todo mundo passando por isso, né? Esses momentos complicados. Tem dia que a gente está mais animadinho, aí tem dia que a gente vem e toma uma rasteira, e aí fica um pouco mais desanimado, preocupado com a situação que a gente está vivendo. Mas eu achei que ia ser bom e realmente foi muito bom, tá? Agradeço o carinho de vocês, as pessoas, né? Teve gente que escreveu ali, nossa, a live tá maravilhosa, foi maravilhosa. Maravilhoso é ter pessoas abertas como vocês a escutar um pouquinho do que a gente tem para falar, tá bom? Então estarei presente nas outras, tá? Como ouvinte, como participante. Então, assim, um grande abraço, um beijão para vocês. Muito obrigada mesmo por terem se disposto a nos ouvir. Eu falei que a conversa fluía. Pensou, eu nem cogitei que você tinha pensado. Você, claro, sim. Não, eu fiquei com medo na hora, quando você viu que eu fui te perguntar como é que funcionava hoje, né? Sim. Porque eu falei, eu nunca fiz isso. Mas assim, eu pensei em falar que não. Eu ia te falar, eu ia falar assim, não, eu tenho vergonha, eu não vou fazer isso, não, eu tenho vergonha. Mas aí na mesma hora veio assim, mas peraí, é para falar do Pedro, vamos lá, então vamos com medo mesmo, né? Se der medo, vamos com medo mesmo. É o nosso clube do livro do PB. O Severo entrou agora há pouco, né? O Severino Rodrigues. Na nossa primeira live, né, que eu fiz com o Severino Rodrigues, eu perguntei para ele. Eu, Severo, para convidar outra pessoa, você tem que entrar na live. Ele, é isso mesmo. Mas o Severino, ele é um escritor também, ele tem dado muitas lives nesses dias, né? O pessoal da literatura anda dando muitas lives aí nessa pandemia, até para divulgar mais os livros, né? Eles também, a maioria deles, né, tá em casa, não pode fazer evento. Muitos livros foram adiados. E é isso aí, Clube do Livro do Pedro Bandeira, né? Clube do Livro do Pedro Bandeira. O Severo tinha perguntado só se a gente gosta da capa azul. Você falou que gostava mais da antiga, né? Eu tenho nostalgia total, tá? Gente, eu sou uma nostálgica pelos anos 80, de tudo, tá? Então, assim, eu gosto dessa porque eu acho que essa revela menos, até a gente tocou nesse ponto. Né? Essa deixa a imaginação para a gente pensar como é que a Isabel é. E eu achei isso bastante interessante. Eu gosto por isso, tá? E eu gostava muito da outra que tinha, que era desenho, que era ela escrevendo a carta desenhada, que era a edição que eu tinha mais antiga que eu perdi, tá? Mas eu gosto sim, eu gosto dessa pela forma que eu estou falando. Eu acho que essa aqui deixa realmente a imaginação do leitor fluir.
Essa foi a intenção mesmo do autor. Ele parou de. Ele não quer mais que desenhe os personagens dos livros juvenis. Os livros infantis é mais ilustração do que palavra. Não, e são lindos, né? Não, a gente, já que a gente está falando, olha isso. É, Olha, coisa mais linda. Os livros infantis estão, assim, espetaculares. sim, sim, Severo. É que a Isabel, ela, nessa capa antiga, ela coloca do sonho que ela teve, né, com o cavaleiro e do cheio de armadura lá e de um monstro lá tentando pegá-la. Né? Aí tem essa referência no livro, é bem legal, né? Referência do pesadelo que a Isabel teve na capa do livro. Mas é nostalgia, né, Aline? Muito, muita coisa. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Essa live vai estar completa em breve no nosso canal do YouTube, Código Vermelho Pedro Bandeira. Eu espero que nós possamos fazer mais vezes essas lives, falando mais dos livros do autor Pedro Bandeira. E aí eu divulgo antes para que todos vocês também venham preparados para a live. Infelizmente, a editora Moderna me privou de ficar contando os livros, mas nós podemos comentar sobre eles, né? Isso não podem nos censurar. Muito bem. Isso aí. Ah, os bichos maluquinhos são lindos. Gente, então não se esqueçam, entram no canal do YouTube Código Vermelho Pedro Bandeira, tem vários vídeos lá e em breve essa live completa. Muito obrigada, Aline. Beijão para todos e até a próxima. Tchau, tchau.